Olá, professores, artista da cena e espectador do Festival de Dança de Tucuruí. Agradecer pela oportunidade e vamos compartilhar um pouco de conhecimento? Bom, nós enviamos, eu e a professora Maíla, um vídeo que é muito relevante para que você possa observar no seu contexto de criação, de coreógrafo, professor, para que você possa procurar estratégias a fim de trabalhar o seu processo criativo aí com o seu coletivo, que pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser também um coletivo e assim por diante. A gente vai trazer para vocês um vídeo em dueto, explicando e também evidenciando algumas formas de ferramenta que a gente vem trabalhando atualmente dentro do nosso processo artístico. E aí você pode também procurar estratégias para poder desenvolver esse trabalho. O importante é que você possa ter um espaço, um tempo, para você trabalhar essa movimentação. E aí, consequentemente, ajudá-lo em seu processo. E aí vai trazendo gamas de informações para que você possa trabalhar o seu conteúdo que você deseja apresentar, ou seja, num dueto, ou num solo, ou num coletivo, para poder ter um embasamento teórico, sobretudo, na movimentação. Para isso, falar nesse embasamento teórico, me permita ler umas frases aqui. Veja bem. O movimento é um processo pelo qual um ser vivo se capacita a satisfazer uma gama de necessidades inferiores e exteriores. Não é bonito? Para mim é bonito. Não é minha não. Rodolfo von Laban. O Rodolfo von Laban ele se insere num rol de grandes estudiosos que nos deixaram legados preciosos, no qual concerne a entender o corpo como um processo de natureza e cultura. O movimento para ele foi muito importante. Por que foi muito importante? Porque ele se deu desde novo a ter uma caminhada evidenciando um contexto de viagens, de manifestações culturais que ele conheceu nas suas vivências por meio de viagens com o pai. Não se preocupe que esse material a gente vai enviar e você vai ficar bem entendido sobre essa biografia do Laban e o seu contexto de estudo. Tá ok? Para isso, a gente vai trazer algumas ferramentas para fortalecer o vídeo. A gente vai trazer aqui alguns elementos que você pode brincar com o seu coletivo e poder fazer uma pesquisa que é importante, né? A gente que tem um produto que a gente quer organizar para mostrar para o povo, para o espectador, para a comunidade, a gente tem que evidenciar esse contexto e ter um contexto histórico para você ter um embasamento. E o Rodolfo Laban é o principal motivo para isso. Por quê? Porque ele é um estudioso do movimento. Passou por diversas situações que acaba sendo envolvido por meio de experiências, vivências ao longo do seu tempo. Nessas vivências, ele evidenciando o corpo, um corpo no espaço físico. Esse corpo no espaço físico, como ele era um estudioso de várias linguagens, sociologia, antropologia, matemática, ele construiu e se inspirou por algumas formas. A figura geométrica do círculo parece ter, nesse caso, sido usada por Laban como um símbolo representado, nesse sentido, pelo um ideal da perfeição, mas também uma representação de uma forma geométrica própria do movimento. Por que uma forma própria do movimento? Porque, por meio dessas figuras, ele pode brincar de variadas formas. Uma elipse, um retângulo, de um tetaedro e assim por diante. Mas esse círculo, ele é bem representado na sua maneira de ver de trabalho.
porque o corpo era vivenciado por meio dessa movimentação, que era uma movimentação universal do corpo humano. Por que isso? Porque ele teve uma ideia, um estudo, de, por exemplo, eu ter uma forma de você dobrar esse papel e formar uma figura. No caso aqui, eu dobrei aqui, mas ele vai formar essa figura aqui do número 8. É isso? Uma figura do número 8, que é representando o símbolo do infinito, que foi chamada banda de Moebius. Nesse formato, ele verificava que a movimentação era contínua e não tinha fim. Então, isso proporcionado ao corpo, um corpo evidenciando esse movimento, ficaria assim esse corpo, ó, na linha do infinito, o corpo sendo expressado pela movimentação interna e automaticamente, depois com o estudo, externa, internamente e depois externamente, nessa variedade e complexidade do movimento, que é um estudo lindo e belo. Nesse decorrer do tempo, ele propôs os fatores do movimento. Os fatores de movimento eram 4: a fluência, o peso, o tempo e o espaço. Que aqui represento para vocês, por exemplo, a fluência. A fluência, ele dizia que a fluência poderia ser livre e contida. Como seria ser essa fluência livre e contida? O espaço físico, ele seria direto e flexível. Poderia ser direto ou indireto. Esse espaço direto é exatamente aquele que as pessoas às vezes ficam em dúvida. Por exemplo, eu estou olhando para você neste momento e eu estou evidenciando o meu foco e ele está sendo direto, não é isso? Eu vou para você de uma forma direta. O flexível ou indireto, ele vai verificar as possibilidades desse foco em várias direções. Você olhando para mim, eu estou olhando, evidenciando a minha diagonal, uma outra diagonal, meu lado esquerdo, para cima, para baixo. Então, esse espaço, ele é flexível ou indireto, ok? O tempo, ele pode ser súbito ou sustentado. O súbito é uma maneira rápida de fazer a movimentação rápida. E o sustentado está mais sobre o oposto, um oposto, passando pelo moderado. E aí você tem as variedades de comportamento nessa movimentação do corpo que você pode trabalhar. O outro fator é o peso. O peso ele pode ser leve e firme. Como seria no seu trabalho o peso leve? Ou firme, pesado, não é isso? Evidenciando uma firmeza central e externalizando esse peso do movimento para fora, né? Evidenciando todo esse contexto desse fator de movimento. Com isso, ele foi trabalhando as ações, evidenciando no espaço, por meio das dimensões. E essas ações, que foram conhecidas as ações básicas do movimento. Ponto A, açoitar. Como seria torcer, essa ação de torcer? Essas ações, elas são identificadas para o corpo e você tem a liberdade para experimentar essas ações. Como seria o deslizar? Como seria você deslizando no espaço físico? Como você faria a ação pressionar por meio do corpo? Sacudir, como seria? E o flutuar? Você tem a possibilidade de fazer essas relações com o corpo, de flutuar,
de torcer, evidenciando cada parte do corpo. E aí você pode criar as células de movimentação unindo, conectando uma a outra. E aí você vai formando o seu processo de criação em pesquisa do movimento de acordo com o seu enredo que você deseja desenvolver, né? Com a sua dramaturgia do seu trabalho, seja ele em solo, duo ou coletivo. Então, essas informações estarão evidenciadas no vídeo que a gente vai enviar para vocês e alguns materiais também de leitura, que a leitura é muito importante nesse momento. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse experimento, ou mesmo dessas informações, por meio do vídeo também. E aí cabe você experimentar no corpo. Pegar 1 hora, 1 hora e meia, que será bem legal para você e ajudará com certeza no seu trabalho criativo. Desde já agradecemos, um forte abraço e fique com Deus e se cuidem. Um abraço legal.